ao Ativamente. Esse podcast faz parte do Bem Me Quero, um movimento do SESC pela saúde mental, onde exploramos a mente, as emoções e o bem-estar. Hoje vamos falar sobre algo que todos vivemos, mas nem sempre conseguimos entender bem: os sentimentos. Vamos conversar de como nomeá-los ajuda a nos conhecer bem melhor. E para essa conversa especial, temos hoje uma convidada incrível, Natália Souza, jornalista, roteirista, escritora, comunicadora e criadora do podcast Para Dar Nome às Coisas, onde ela compartilha histórias com temas sobre sentimentos e emoções que ela só poderia compartilhar numa mesa de um boteco, num sofá de casa ou num divã de psicanalista. Não é mesmo, Natália? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rita. Estou muito feliz de estar aqui. Todo mundo que me escuta lá no Pra Dando Minhas Coisas sabe que eu sou uma apaixonada assumida pelo Sesc. Eu amo tudo que o Sesc faz. Inclusive, estava no Sesc no fim de semana passada, a gente está gravando no meio da semana, e eu estava lá no Sesc Ipiranga assistindo uma peça que chama Tá Pra Vencer. Inclusive, que peça maravilhosa. E eu sou muito fã do Sesc e já sou fã antecipadamente desse podcast. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, que alegria! E a gente também é seu fã. Obrigada. Natália, no seu podcast você fala muito sobre como dar nome aos sentimentos pode transformar nossa relação com nós mesmos. Você pode nos explicar um pouquinho mais sobre isso? Qual a importância de identificar o que estamos sentindo? Claro, eu vou começar pelo fim da pergunta, né, sobre a importância, porque daí eu acho que eu consigo trazer um exemplo. Eu acho que quando a gente é isso, não tem uma coisa que é dada e que todo mundo passou por essa experiência, que quando a gente nasce, a partir do momento que a gente nasce, a gente já nasce sentindo, né. Então quando a gente sai ali da barriga da pessoa que nos pariu, da nossa mãe, enfim, a gente já chora, né? A gente já nasce sentindo, a gente já nasce sendo atravessado pelas emoções. E aí a gente vai crescendo e a gente continua sendo atravessado por essas emoções, continua sendo atravessado pelos sentimentos, mas nem sempre a gente consegue entender o que a gente está sentindo, porque nem sempre é permitido sentir. Uma vez eu ouvi de um professor meu, quando eu estava fazendo uma especialização em autoconhecimento e filosofia, ele disse uma coisa que eu achei muito sábia. Ele falou que na casa de todos nós, de todas as pessoas, tem uma placa de é proibido sentir. Então, na casa de uma pessoa é proibido sentir raiva, na casa de outra pessoa é proibido sentir inveja, na casa de outra pessoa é proibido sentir orgulho, na casa de outra pessoa é proibido sentir angústia. E a gente vai lidando com essas placas. Geralmente a gente vai entrando na vida adulta e aí chega um momento de sair da casa dos nossos pais ou dos nossos cuidadores e sem querer a gente leva essa placa junto com a gente. E aí talvez a gente forme família e instaure essa placa de novo na nossa família que a gente criou. E essa família vai perpetuando essa placa. E não é nenhum demérito familiar isso, é uma placa que a gente vai aprendendo com o tempo, mas que é preciso identificar essa placa para entender da onde que vem isso, por que que eu não posso sentir isso, né? E eu acho que a importância da gente nomear os sentimentos é como se a gente morasse numa casa e todos os dias, mais de uma vez por dia, a gente fosse visitado por alguém. E aí, toda vez que essa visita chega, a gente reconhece essa visita, mas a gente não sabe quem é essa visita, não sabe o nome dessa visita, não sabe para que essa visita veio, mas a gente vai precisar lidar com essa visita porque ela está dentro da nossa casa. E aí, quanto mais você conhece dessa visita, mais você sabe a história dessa visita, mais você sabe o motivo pelo qual ela foi na sua casa, mais você sabe como você quer lidar com essa visita. Você quer mandar essa visita embora? Vai fazer sentido mandar ela embora? Ou é melhor ouvir o que ela vai dizer? E aí, a visita são as nossas emoções. A gente, o tempo todo, o dia inteiro, está sendo invadido por sentimentos e emoções. E quanto mais a gente reconhece, quanto mais a gente dá nome, quanto mais a gente sabe para que os sentimentos e as emoções vieram, mais repertório a gente tem e mais facilidade a gente tem para lidar com esses sentimentos e emoções. Então, eu lembro de uma vez que eu ouvi uma moça me dizer, ela veio me contar que ela era uma pessoa que sentia muita raiva. Então, ela cresceu sentindo muita raiva. E ela era muito punida por ter raiva. Então, todas as vezes que ela sentia raiva, ela era repreendida porque meninas não podem sentir raiva. Então, no momento que ela chega na vida adulta e ela vai para o processo terapêutico com essa queixa: me ensina a não ter raiva, me ajuda a não ter raiva porque eu tenho muita raiva. E aí, no processo terapêutico, ela entende a função da raiva.
A raiva, ela tem muito a ver, geralmente tem a ver, com uma necessidade que não foi atendida. Então, você tá ali no trânsito e alguém te fecha, te dá raiva. Mas por que que me dá raiva? Porque alguém me fechou e me impediu de continuar no meu caminho, ou porque alguém me impediu de dirigir tranquilamente. Então, quanto mais você entende o que você está sentindo, mais fácil é fazer as pazes com o que você está sentindo e mais fácil é gerenciar essa emoção para você agir a partir da emoção de uma forma que não seja tão destrutiva para você e para o outro. Então, em vez de, no caso dessa moça, né, em vez de não sentir raiva, quanto mais ela entende a função da raiva, mais ela pode dar uma resposta adequada, que no fim vai ser melhor para ela e melhor para as pessoas que estão ao redor dela também, né? E com esse tempo, né, trabalhando no teu podcast, discutindo, vendo o retorno das pessoas, por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade para identificar o que sentem? E como essa clareza ajuda a gente no autoconhecimento? Eu acho que a principal dificuldade que todos nós temos tem a ver com uma falta de educação emocional. Nós somos criadas, nós geralmente, né? Acho que as gerações que estão vindo agora, as crianças que estão vindo agora a gente fala sobre educação positiva, educação emocional, mas a gente é fruto de várias gerações aí que não foram ensinadas a olharem para as próprias emoções e que criaram seus filhos, os seus netos também sem essa educação para a gente olhar para as nossas emoções. Então, acho que a principal dificuldade é uma falta de educação emocional, e junto com essa falta de educação emocional, que acho que é um resultado disso, a gente cresceu, né? Tô falando da minha geração, eu tenho 37, tô falando da minha geração para trás e de um pouco da minha geração para frente, a gente aprendeu a reprimir as emoções. Então, tem algumas emoções que são socialmente aceitas, como a felicidade, a gratidão, principalmente, mas tem outras emoções, como a inveja, a raiva, a tristeza, a angústia, que são emoções e sentimentos, né? Mas que são. É, nos educaram a reprimir. E quanto mais a gente reprime um sentimento e uma emoção, menos a gente consegue aprender sobre ele. Usando a metáfora da visita que eu usei anteriormente, é como se toda vez que a visita chegasse, a gente expulsasse ela de casa. Toda vez que ela chegasse, a gente expulsasse ela de casa. E aí a gente não conhece o que que é. O problema disso é que a gente vai viver nessa casa que é o nosso corpo até a gente morrer. E enquanto a gente viver, a gente vai ser visitado por essas emoções e sentimentos. E se a gente não sabe reconhecer, a gente também não sabe gerenciar, né? Então, vou pegar de novo o exemplo da moça da raiva. Vamos supor que essa moça vá para o mercado de trabalho e ela é essa pessoa que ela sente muita raiva. E aí ela não pode sentir, porque ela tem culpa por sentir raiva, porque reprimiram ela, porque ela é mulher, porque ela precisa se responsabilizar pela harmonia do ambiente, enfim, ela não pode sentir raiva. Só que essa raiva vai vazar de algum lugar, ela vai aparecer em algum lugar. Quanto mais ela entende a raiva, mais ela tem consciência e mais ela pode escolher como ela quer reagir diante de momentos que ela tá raivosa, de momentos que ela tá com muita raiva. E isso vai prejudicar menos ela, né? Mas vamos pegar um outro exemplo, por exemplo, uma reflexão recente da minha terapia, vou trazer aqui. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de colocar limite. Eu tô aprendendo a fazer isso na vida adulta. E aí, por muito tempo eu chegava na terapia e dizia: "Caramba, né, nossa, que difícil colocar limite, que difícil colocar limite". E como para mim era difícil colocar limite, eu quase alimentava um desejo de que o mundo colocasse os limites que eu não sabia colocar. Então, assim: "Ah, Nath, você pode fazer mais esse relatório?". E aí eu dizia: "Cara, eu não poderia", mas eu dizia que podia. Aí eu ficava: "Nossa, a pessoa bem que podia não me dar esse relatório, né?". E aí eu entendi que, e aí isso é fruto do autoconhecimento, que eu não ia conseguir colocar limite no mundo e nem o mundo ia colocar os limites que eu precisava colocar. Era eu que precisava colocar os limites. Mas qual que é a minha dificuldade de colocar limite? A minha dificuldade de colocar limite não é no outro. A minha dificuldade de colocar limite é no meu desejo de ser a pessoa que dá conta de tudo, a pessoa que gira todos os pratos, a amiga que está sempre disponível, a filha que é a que está sempre ali. Então, acho que o autoconhecimento, ele parte da proximidade, do quanto a gente consegue chegar perto das nossas emoções e sentimentos, daquilo que a gente sente, sem julgamento, que acho que esse é o mais difícil, porque a gente é ensinado a julgar e não a sentir. E a partir do momento que a gente consegue se aproximar, a gente consegue processar, elaborar e tomar decisões melhores para a nossa vida, eu acho. Com certeza. A gente precisa ter muita atenção, né? Para poder entender isso, lidar melhor com aquilo que a gente sente, né? E como você traz, o nomear já é algo fundamental.
Porque às vezes aquilo está dentro da gente e aí sim se transforma em agravos, em doenças, naquilo que não é falado, né? Muito mais. É... Natália, ajuda a gente então. O que que você tem para contar para a gente, né, para os nossos ouvintes, sobre ferramentas para que a gente possa lidar melhor com isso? Olha, eu vou trazer algumas dicas, que eu faço na minha vida e que sempre me ajudam, porque partindo do pressuposto, né, partindo do princípio que a maioria de nós não foi educado a pensar nas emoções e nos sentimentos, só a reprimir, então a gente tem que primeiro entender o que a gente está sentindo. Isso às vezes é muito difícil. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é me perguntar o que eu gostaria que tivesse acontecido. Então, vou fazer um cenário aqui para a gente ir junto nessa, nessa ideia. Vamos supor que eu estou ali sentada no sofá da minha casa, tomando um chocolate quente, com o celular na mão, rodando o feed do celular. E aí, de repente, eu vejo uma foto, e essa foto faz eu sentir um desconforto no corpo, uma coisa estranha. E eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei se eu tô com inveja daquela pessoa que tá na foto, no feed do meu celular, ou se eu tô com ciúmes, por exemplo. E aí uma ferramenta que eu gosto muito de usar para dar nome ao que eu tô sentindo, é me perguntar: "O que eu gostaria que tivesse acontecido?" Ou "O que eu gostaria que, essa foto representasse?" Então vamos fazer um exemplo hipotético de que essa pessoa que eu vi no meu celular tivesse com uma outra pessoa. Vamos supor que era uma pessoa que estava com a minha amiga. Na inveja, eu posso dizer: "Nossa, eu não queria que a minha amiga tivesse outras amigas. Eu não queria que a minha amiga tivesse outras pessoas com ela. Tô com inveja disso, porque eu tenho problema com amizade, tô vendo que minha amiga tem amigas e eu não queria que minha amiga tivesse amigas." Isso é uma coisa que eu gostaria que tivesse acontecido, né, seria a resposta da inveja. "Ah, o que eu gostaria? Eu gostaria que minha amiga não tivesse amigas." A resposta dos ciúmes, por exemplo, poderia ser: "Eu não queria que minha amiga tivesse com essa pessoa, porque essa pessoa pode tirar essa amiga de mim." Então, a gente se perguntar diante de situações, vou trazer um outro exemplo, tô no trânsito, e aí um carro me fecha, foi o exemplo que eu usei anteriormente, mas com essa outra ferramenta, um carro me fecha. E aí eu sinto um desconforto, e aí eu pergunto: "O que eu gostaria que tivesse acontecido?" Eu gostaria que esse carro não tivesse me fechado. Mas por que eu gostaria que isso tivesse acontecido? Porque se ele não tivesse me fechado, ele não teria me assustado e não teria tirado minha calma de chegar. Ou eu poderia responder: "Gostaria que ele não tivesse me fechado, porque se ele não tivesse me fechado, eu não estaria com essa sensação de que eu não sou uma boa motorista." Quando a gente se pergunta isso, o que eu gostaria que tivesse acontecido, a gente chega mais próximo do que a gente está sentindo. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, e aí eu acho que isso ajuda muito para quem ainda está começando a nomear as emoções, é dê uma imagem para o que você está sentindo. Os sentimentos, eles são muito variados, as emoções são as mais clássicas, né? Alegria, tristeza, raiva, nojo, mas os sentimentos, eles são complexos, é culpa, é inveja, e os sentimentos são uma interpretação daquilo que a gente viveu. Vou dar um exemplo meu. Um dia eu estava lavando a louça e eu estava com uma sensação que eu não estava conseguindo dar nome. Então, isso acontece comigo também, né? Mesmo fazendo esse podcast, mesmo com muito tempo de terapia, eu ainda também, às vezes, tenho dificuldade em dar nome porque eu tô sentindo. E eu estava com muita dificuldade de dar nome. E aí eu estava com aquela sensação de má digestão, daquela coisa que você não consegue digerir, daquela coisa que fica parada. E aí eu me perguntei: se eu fosse dar uma imagem para o que eu tô sentindo, que imagem seria essa? E aí eu disse: é como se eu fosse um jardineiro e eu fosse o solo que o jardineiro está mexendo. E o jardineiro fica tirando coisas e não coloca nada no lugar. E aí eu falei: cara, agora eu entendi, eu tô sobrecarregada e eu não me dou pausa, não me dou descanso, né? Eu sou esse jardineiro que fica tirando coisas da terra, eu sou o jardineiro e eu sou a terra. Então, eu sou a pessoa que fica tirando coisas de mim e que não fica repondo. E aí eu cheguei na terapia dizendo isso para Renata, para minha terapeuta. Falei: Renata, eu entendi que eu tô completamente sobrecarregada, mas eu não consigo parar. Eu continuo tirando coisas de mim, extraindo coisas de mim. Então, acho que essas são duas ferramentas que ajudam a gente nomear. E uma outra coisa que eu gosto de fazer, que eu chamo de bingo emocional, que às vezes quando eu também não sei como dar nome para aquilo que eu estou sentindo, eu vou chutando mesmo. Será que é inveja que eu estou sentindo? A gente tem um saber que não é só o racional, a gente tem um saber no corpo também.
Então, o nosso corpo também reage, também vai nos guiando para a gente entender aquilo que a gente está sentindo. Tenho até uma experiência para contar. Uma vez eu recebi estava em casa tomando um café e aí eu recebi uma mensagem no meu celular e era um convite de uma jornalista muito querida, amiga minha, super gentil, que estava com um novo projeto e ela estava me convidando para participar de uma entrevista. E olhando para o convite, não tinha nada de errado. A pessoa era querida, o programa era legal, a pauta era interessante, não tinha nenhum problema com o convite. Mas eu senti que na hora que o convite chegou, o meu corpo inteiro se tensionou. E como eu estava atenta, perguntei para ela, né, eu falei: "Eu posso te responder no dia seguinte?" Muito na tentativa de entender o que estava acontecendo no meu corpo. Eu falei: "Tem alguma coisa que meu corpo pegou, que eu ainda não entendi racionalmente, mas tem alguma coisa, errada aqui, desencaixada aqui." Pedi para responder no dia seguinte, e aí quando chegou o dia seguinte, eu entendi que eu estava muito cansada, que minha agenda estava muito cheia, que eu poderia dizer sim, que não tinha nada de errado com aquele convite, mas assumir aquele convite seria mais uma coisa que aumentaria a minha sobrecarga. E aí eu acho isso também muito interessante, e principalmente diante de decisões que são difíceis e que a gente não consegue nomear o que a gente está sentindo. Será que eu quero realmente ir ou será que eu não quero? Será que isso é medo ou é ansiedade? Será que eu tô só com medo de uma coisa que é boa e nova, ou eu tô com medo de uma coisa que eu sei que pode ser ruim para mim. E aí eu digo muito e exercito isso muito na minha vida também, que é prestar atenção no corpo. Quando você pensa nessa situação que você tá em dúvida, você sente que seu corpo tá aberto ou ele tá defendido? Você sente que seu corpo tá captando algum perigo ou é só uma ansiedade de algo que você ainda não viveu, mas quer viver? Então acho que ir para o corpo, porque a cabeça ela às vezes ela é muito verborrágica, né, a gente, cai às vezes muito num discurso mental mesmo, num looping mental, a ansiedade deixa o nosso cérebro meio nebuloso, a nossa mente meio nebulosa, e o corpo é isso, é esse lugar que você pode consultar como um oráculo, sabe. Eh, "Nossa, a ideia de ir nessa festa parece muito boa, mas por que que meu corpo tá tão tenso? Por que que meu corpo parece tanto que não quer sair de casa? Será que eu tô cansada? Será que eu tô muito apegada à ideia de uma festa boa, mas que não se encaixa nesse domingo à tarde, sabe?" Eu acho que são bons caminhos. Fantástico, Natália. Eu estou aqui adorando, porque é muito, muito interessante essas ferramentas que você traz de como tentar nomear, levantar nomes para aquilo, colocar imagens, porque às vezes a gente não se dá conta. Isso que você falou, a gente tá com aquela sensação e não está se dando conta. É fantástico, porque são instrumentos, né? São questões muito importantes para o nosso autoconhecimento. Quanto melhor eu entendo que a gente possa se conhecer, melhor a gente vai estar lidando com a vida, né? Então vamos relacionar agora tudo isso que você está trazendo para a gente. Como é que você acha que isso se relaciona com a questão da saúde mental, que é uma questão hoje tão urgente na nossa sociedade? Eu acho que autoconhecimento e saúde mental andam lado a lado, não são a mesma coisa. Eu digo sempre que eu falo, né, nunca tô falando do lugar da saúde mental, porque eu não sou profissional de saúde, mas eu acho que o autoconhecimento, quanto mais você conhece de si, mais você conhece os seus limites, mais você conhece as suas limitações. Como eu disse anteriormente, eu tenho uma dificuldade de colocar limite, isso tem sido um aprendizado na minha vida, mas como eu sei que eu tenho essa dificuldade de colocar limite, sempre quando eu sei que algo vai ultrapassar o meu limite ou tem algo que vai me sobrecarregar, isso é uma coisa que eu já fico atenta, porque eu falo: "Eu sei que aqui é difícil para mim, então quais são as ferramentas que eu posso desenvolver para que eu consiga sair disso do jeito mais generoso possível comigo mesma", né. E tem um exemplo muito prático de como o autoconhecimento se relaciona com saúde mental. Eu tinha, acho que 20 e poucos anos, tinha acabado de sair da faculdade, venho de uma família de classe trabalhadora e cresci com uma sensação de que eu tinha uma oportunidade para dar certo, assim, para as coisas darem certo. Entrei na faculdade como se eu tivesse com um bilhete premiado, e esse bilhete premiado eu não pudesse perder. Consegui me formar na faculdade, depois de uma conversa muito marcante que eu tive na faculdade, um professor meu no segundo ano da faculdade me chamou numa sala, ele estava sentado no meio da sala, ele estava com uma pasta rosa, assim, transparente, com vários papéis dentro. E ele pediu para eu sentar na frente dele e ele falou:
Natália, se você continuar escrevendo desse jeito, esse ano eu te dei 5, no próximo ano eu te dou 3, e no quarto ano você nem precisa voltar porque você não vai se formar. E eu lembro que aquilo foi um baque para mim, porque eu tinha deficiências muito grandes gramaticais por conta do meu ensino anterior e tudo mais, professores que davam um nó em pingo d'água para dar conta de uma estrutura que era precarizada, mas enfim, naquele momento eu chego na faculdade com muitas deficiências e eu decido que eu vou fazer aquilo dar certo. Então eu falo, cara, eu vou correr atrás de tudo que eu não tenho para fazer a coisa funcionar. E aí, quando eu me formo, eu consigo um emprego num grande jornal, que para mim foi um pouco dessa linha de chegada, de, cara, consegui, dei conta, cheguei aqui, tô aqui com o meu bilhete premiado. Acontece que aquela decisão de começar a correr, quando eu tinha 20 e poucos anos, depois da conversa com o professor, e eu falei, eu vou correr para dar conta das minhas deficiências educacionais, essa decisão eu fui levando ano após ano, e aí eu entrei nesse grande jornal e eu continuei correndo. Então eu estava assim, há 5 anos correndo sem parar. E aí teve um dia que eu estava dentro do metrô, entre a Estação Ana Rosa e a Paraíso, e eu comecei a ter o que hoje eu sei, na época eu não sabia, uma síndrome do pânico. Então eu comecei a hiperventilar, a minha cabeça começou a girar num looping, que era uma frase só, era uma frase em looping dizendo eu preciso descer daqui, eu preciso voltar para casa, eu preciso descer daqui, eu preciso voltar para casa. E Rita, foi uma coisa muito marcante para mim, porque eu cresci sendo a amiga que todo mundo procurava. Eu cresci sendo a amiga que sempre sabia o que dizer, que sempre tinha uma solução para todo e qualquer problema. Eu cresci me orgulhando do meu autogerenciamento emocional, de quanto eu tinha autocontrole, de como eu sabia gerenciar minhas emoções do melhor jeito possível. É, todos os filhos ali na minha família foram criados para ter uma independência, então eu tinha uma sustentação emocional interna muito fortalecida. E naquele momento no metrô, tudo ruiu. E isso me assustou muito, foi uma das coisas que mais me assustaram, porque eu falei, eu não estou dando conta de mim, eu não estou dando conta de controlar o meu próprio corpo. E, e aí eu lembro que naquele momento, por me conhecer, eu disse, eu perdi o controle e eu preciso de ajuda. Então, até para pedir ajuda, é importante que a gente se conheça. Porque senão a gente fica numa ilusão de que a gente vai dar conta, numa ilusão da gente mesmo, né? De achar que a gente é super poderoso, uma super heroína, de que a gente vai dar conta sozinha. E tudo bem, em alguns momentos da vida a gente vai mesmo, mas em alguns momentos da vida tudo que a gente precisa fazer e a melhor coisa que a gente precisa fazer é pedir ajuda. E quanto mais a gente conhece das nossas limitações, mais a gente tem facilidade de pedir isso, de procurar ajuda, né? Eu lembro que a minha primeira sessão, acho até importante dizer isso, porque talvez alguém que esteja ouvindo a gente esteja nesse momento de precisar procurar ajuda e ter a dificuldade de fazer isso. A minha primeira sessão de terapia, eu sempre quis muito fazer terapia, procurar análise e tal, para me conhecer, eu era apaixonada pela mente humana e tal, mas eu não queria procurar nesse contexto, eu não queria procurar porque eu tinha perdido o controle, eu queria procurar porque eu tinha controle demais, e aí eu queria saber como eu podia melhorar. E eu lembro que a minha primeira sessão com o meu terapeuta foi para dizer isso, assim, eu cheguei no consultório dele e ele perguntou: "Como é que você tá?". E foi a primeira vez que eu parei para escutar como é que eu estava também. E aí eu lembro de ter começado a chorar muito e falar para ele: "Eu idealizei muito o dia que eu ia chegar na terapia, mas eu não queria que fosse assim". E assumir para mim que eu precisava de ajuda, assumir que a vida real às vezes se impõe em cima das nossas idealizações, foi o meu primeiro passo em direção à cura, assim. Então, acho que é exatamente aí que me parece que autoconhecimento e saúde mental se relacionam. Quanto mais você sabe das suas limitações, dos seus limites, das coisas que você não dá conta, melhor você vive, né? Acho que é a coisa da visita, assim, enquanto tem sempre aquela visita que chega na sua casa na hora do almoço, né? Quanto mais você sabe que essa é a característica dessa visita, mais você consegue se preparar. Cara, será que eu atendo o interfone, então, nessa hora que essa visita chegar? Ou será que eu já deixo o almoço pronto? Como é que eu quero lidar com isso? Quando a gente sabe quais são as nossas limitações, a gente pode se perguntar qual é a melhor forma de lidar com isso? Qual é a forma mais generosa que eu posso para lidar com isso? E sem dúvida nenhuma, procurar terapia naquela época foi, embora o meu ego não quisesse fazer isso, porque tem um lado nosso muito orgulhoso, foi a melhor decisão que eu tomei. E eu agradeço muito, muito, muito a Natália daquela época por ter decidido isso, porque foi o que fez com que esse caminho fosse outro mesmo.
E a gente agradece muito, muito a Natália dessa época por estar trazendo essas questões, porque quantos ouvintes, nesse momento, de repente, estão passando por questões assim, porque é difícil a gente aceitar que a gente não está dando conta, a gente, enquanto mulher com dupla, tripla jornada, aceitar que a gente está exausta, aceitar a nossa fragilidade humana, aceitar que a gente precisa de ajuda, né? E que às vezes a gente precisa. E aí cabe a gente também procurar, né? Procurar um local, procurar uma pessoa, procurar alguém, né, da nossa rede ou uma ajuda profissional que nos acolha, que nos dê a mão. Às vezes é um momento muito mais sério em que a gente precisa realmente de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Principalmente nesse momento de pós-pandemia, em que mexeu muito com todos nós, né? Com a nossa vida, com tudo que a gente acreditava. A gente vê que é cada vez mais importante. E, Natália, para a gente conhecer um pouquinho mais você, me diz o que você anda lendo, ouvindo, assistindo. Dá umas dicas para a gente. Olha, vou dar algumas dicas, porque quando você perguntou isso, me vieram algumas coisas à cabeça. Eu tô vendo uma série muito boa, é uma série bem levinha, eu estava precisando ver uma coisa leve, mas é uma série muito reflexiva e que traz pontos muito interessantes que eu acho que dialoga muito com o Ativamente, que é a série Invejosa, que fala de uma mulher que vai procurar terapia num momento que tá dando tudo errado na vida dela, e que a questão central gira em torno da inveja. A única observação que eu faço sobre a série, eu tô no começo ainda, então não sei se em algum momento eles fazem essa reflexão, mas eu acho que se tratando de inveja é bom só a gente dizer que a gente não é nada, né? A gente não é invejoso, a gente não é egoísta, a gente tem comportamentos que são invejosos, que são egoístas, porque eu acho que também uma coisa que afasta muito a gente do autoconhecimento e afasta muito a gente do processo de nomear as emoções e sentimentos é essa coisa de propriedade, de pegar para si, né? As emoções e os sentimentos passam pelo nosso corpo. Todo mundo sente tudo. E isso não é sentir as coisas, não é um atestado de identidade. Eu posso passar por um período muito longo da minha vida com tristeza, com inveja, com culpa, e isso não me faz essa emoção e nem me faz esse sentimento. Acho que entender que as emoções passam vai deixando esse processo um pouco mais leve. E é uma série muito interessante, gosto muito, eu acho, tenho gostado muito das intervenções que a psicóloga dela faz para ela nesse processo de autoconhecimento. Então, acho que essa é uma boa série, Invejosa, tem na Netflix. Para escutar, eu indico muito o álbum Caju, da Lineker, que é um álbum lindíssimo. É um álbum para sentir mesmo, com o corpo todo. Eu acho que é aquele álbum que você liga o rádio, assim, ou a Alexa, ou o celular, liga um incenso, acende um incenso, uma vela, coloca uma roupa confortável e pega um vinho, um café, um chá e desfruta. Eu acho que é uma coisa muito gostosa. E eu tô lendo 2 livros de 2 mulheres que tem sido muito bom, assim, esse processo de lê-las. E isso também é fruto de um processo de autoconhecimento, porque eu estava lendo leituras muito densas e tudo mais, e em algum momento eu falei, cara, eu acho que eu queria ler a história de alguém. Queria ler. Eu tô cansada de olhar só para minha vida, eu quero olhar um pouco para a vida dos outros. Semanalmente eu falo da minha vida no Pradando Minhas Coisas, e eu falei, eu queria olhar para uma outra vida. E aí eu comecei a ler a biografia da Michelle Obama. Tenho gostado muito da biografia dela. Antes da biografia dela, uma das mais recentes que eu li foi a da Viola, perfeita também, muito, muito, muito boa. A da Michelle Obama chama Minha História, da Viola chama Em Busca de Mim, que é um livro muito profundo e muito maravilhoso também. Acho um dos grandes presentes da biografia é você perceber que, apesar de muito diferente que a pessoa possa ser de você, todo mundo sente tudo. É isso. Estou exatamente num trecho da Michelle Obama, que é essa mulher muito poderosa, que diz que, diante de uma situação assim, ela ficou tão insegura, que a única coisa que ela pôde decidir era ser ela mesma. Era ser ela mesma e falar como ela mesma falaria. E é isso, eu acho que essas 2 biografias são muito, muito maravilhosas de serem lidas, e estou lendo também um outro livro que chama Eu Não Nasci Mãe, que é da Lua Barros. Não sou mãe, não tenho filhos, mas eu gosto muito de ler a Lua também, acho que ela fala de um lugar muito bonito,
ela fala sobre maternidade, mas fala indiretamente muito sobre autoconhecimento, e é um livro que me interessou muito e tô lendo também, então acho que é um bom livro também para ficar como dica. Super dicas que você deu. Também estamos apaixonados pelo álbum da Lineker e biografia realmente é muito interessante, né? E para terminar, Natália, a gente queria te agradecer muito. E a gente queria nomear agora o nosso sentimento aqui. Alegria. Alegria por esse aprendizado, pela essa conversa gostosa, né? Por tudo isso que você está trazendo aqui e que são ferramentas, instrumentos bem importantes da gente poder se entender mais, né? E o básico para as relações, que a gente sabe que as relações, elas são pesquisadas cientificamente, são fundamentais para a saúde, é a gente poder se conhecer. Não dá para a gente se relacionar com o outro se a gente também não se relaciona com a gente mesmo. E aí eu queria perguntar para você, o que é óbvio nessa temática, mas a gente precisa dizer? Nossa, que pergunta boa. Para mim é óbvio que essa é até uma frase de um escritor muito maravilhoso, que é do mesmo autor do Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, se eu não me engano, que ele diz que o óbvio precisa ser dito. Eu acho que a gente está sempre muito na nossa cabeça, sempre o tempo todo na nossa cabeça, e a gente acha que a nossa cabeça é transparente, que a outra pessoa é capaz de saber o que está na nossa cabeça. E eu acho que a gente vai para as relações, para todas elas, para as românticas, para as de amizade, para as familiares, deduzindo que aquilo que a gente espera, que aquilo que a gente acredita, que aquilo que a gente fez tá dito, e nem sempre tá. Tem um exemplo recente muito que ilustra muito isso. Eu moro com a minha namorada, a gente mora junto. E a minha namorada acorda mais cedo para ir ao trabalho e eu trabalho em casa, em home office. E aí todos depois a gente mora recentemente junto, né, a gente tá morando há 3 meses juntas. E aí, teve um dia que eu acordei e a mesa do café da manhã estava na mesa. Então, assim, tinha aveia, granola, enfim, ela deixava coisas em cima da mesa. E aí no primeiro dia, eu guardei todas as coisas, porque eu não ia comer nenhuma delas. Me incomodou, mas eu não disse nada. No segundo dia, a mesma coisa, no terceiro dia, a mesma coisa, no quarto dia, a mesma coisa, no quinto dia eu falei: "Mã, deixa eu te falar uma coisa, cara, assim, tomou café, guarda as coisas, cara, porque, assim, você deixa as coisas pra eu guardar?" Aí ela falou assim: "Não, Nath, eu deixei as coisas porque eu deixei pra você tomar café da manhã." Pra mim, era tão óbvio pra ela que eu não ia comer aquelas coisas, que a única coisa que eu pensei como justificativa pra aquilo era: com certeza ela tá deixando para eu guardar. Na minha cabeça estava claro que eu não ia comer granola, aveia, que eu ia comer guacamole e que eu ia preparar na hora. Mas para ela era óbvio que eu ia tomar café da manhã e aquilo era uma gentileza. E aí hoje a gente dá risada disso, que o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente acha que tá dito, que tá claro, que tá evidente, mas não tá. Humanamente, né, a gente vai criando rusgas nas relações, ou às vezes, né, passei por uma relação recente também de amizade, em que eu estava sentindo que essa outra pessoa, né, na outra ponta estava um pouco distante, e aí eu virei para ela e falei: "Cara, é loucura da minha cabeça ou a gente se distanciou?" E ela falou assim: "Nath, até agora eu não percebi. Você percebeu?" E aí a gente começou a falar sobre isso. Então eu acho que antes que vire uma grande coisa, antes que vire uma grande bola de neve, antes que vire uma coisa que nem era, né, ou que só era pra gente, eu acho que é importante dizer, e dizer como quem também valida os próprios sentimentos. A gente não precisa desvalidar os nossos sentimentos quando a coisa não era, né? Tudo bem, tudo bem, eu pensei que era isso, mas não é, então tudo bem. Então tá, desculpa, eu viajei então. Agora eu consigo receber sua gentileza porque eu sei com qual intenção você fez. E aí o nosso acordo foi: "Mã, eu não tô tomando isso de café da manhã e eu esqueci de te comunicar. A partir de agora você pode guardar as coisas, porque me irrita um pouco quando eu levanto e tá tudo aqui na mesa." E aí tudo bem, né? Um ajuste foi feito ali a partir do que para mim era óbvio, mas não era. E para os nossos ouvintes que querem te escutar, como é que eles fazem? Conhecer o teu trabalho. É muito fácil. Todas as quartas-feiras tem um episódio novo no Para Dar Nome às Coisas, que é um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar. Esse podcast ele tá em todos os agregadores de podcast, Spotify, Amazon,
enfim, todos eles, Deezer. E a gente tem uma página no Instagram também, que é uma página do Instagram do podcast, que chama @para_dar_nome_às_coisas, e a gente compartilha trechos de episódios, algumas mensagens, abro enquetes, então acho que esses 2 canais são os mais fáceis de me encontrar. Natália, a gente só tem como te agradecer por por esse diálogo, por essa conversa tão interessante, que traz tantos insights, que fez a gente pensar tanto na importância do autoconhecimento, né? Tanto na importância de dar nomes aos nossos sentimentos. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão sair desse episódio com muitas ferramentas para entender melhor a si mesmo. Isso já é um passo bem importante para a saúde mental. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de seguir, compartilhar o nosso podcast e até o próximo episódio do Ativamente. Esse foi o Ativamente. Esse podcast faz parte do Bem Me Quero, um movimento do SESC pela saúde mental.